Meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez, poder glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poder anunciar as suas verdades, a sua palavra, poder compartilhar com vocês o dia de hoje, o culto a Deus, a mensagem divina de graça, de verdade, de justiça, de conforto, de consolo, de ânimo, de esperança nesses dias de confinamento, nesses dias de enfermidades, de doenças, nesses dias em que nós vemos a mão de Deus operando na vida de muitos e a mão dos homens fazendo das suas, fazendo aquilo que lhe é peculiar. O pecado é algo que é fácil ao homem, porque o homem ele trabalha como pecador. Em tudo que faz, ele é pecador. Quando ele está no centro da vontade de Deus, ele é um pecador remido, salvo, comprado, purificado, santificado, nascido de novo. Mas quando ele está fora da vontade de Deus, ausente de Deus, ou pensando que está longe de Deus, Deus nunca está longe de nós, sempre está por perto, sempre nos vê por dentro, por fora, todas as nossas ações, palavras. Então, quando o homem está fora, achando que está fora, ele é pecador. Esse é o seu trabalho, pecador. O pedreiro é pecador, o médico é pecador, o enfermeiro é pecador, o farmacêutico é pecador, e o padeiro é pecador. Todos os profissionais fazem o seu trabalho baseados no pecado. É o modus operandi do ser humano desde a queda. Desde o capítulo 3 de Gênesis que o homem vem intentando contra Deus. Tornou-se inimigo de Deus, separado da glória de Deus, diz a palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Então, meus irmãos, é muito bom compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus, com os santos, com os que querem se santificar, com aqueles que querem nascer de novo, que pretendem a salvação, necessitam da salvação, reconhece o seu pecado. É muito bom estar com vocês e poder compartilhar esse momento gracioso da mensagem do Evangelho. Eu quero compartilhar com vocês o tema e a divisa desse culto. Foi proposto para esse culto o seguinte tema: vivendo como se Jesus não fosse voltar. Vivendo como se Jesus não fosse voltar. Baseado em Mateus, no capítulo 25 de Mateus, no verso 13, diz a palavra de Deus: portanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Mais uma vez eu lerei para os irmãos: portanto vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem chegará. E o tema: vivendo como se Jesus não fosse voltar. Ou vivem como se Jesus não fosse voltar. E eu quero nos incluir também, porque muitos de nós, até crentes, membros de igreja, vivem como se Jesus não fosse voltar. E aí a verbalização fica melhor vivendo. Vivendo. Você está vivendo? Porque aí se faz a pergunta: você está vivendo como se Jesus não fosse voltar? Você espera a vinda de Cristo?
Você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado para o retorno à presença do Eterno, à presença de Deus? Porque todo o homem comparecerá diante de Deus. Uns para a glória eterna, outros para o castigo eterno. Todos estaremos na presença de Deus. Por isso, você está preparado? Deus, Ele com a sua palavra, nos prepara para as moradas eternas. E por isso nós vamos ler um pouco da palavra de Deus. Veja também em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 42. Mateus 24, a partir do verso 42, a palavra de Deus diz: por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora virá o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Eu soube essa semana que, numa dessas noites, na noite de terça para quarta, mais especificamente, um ladrão voltou a uma residência, a um comércio, para buscar o terceiro objeto do seu roubo. Já tinha roubado 2 botijões de gás, veio roubar o terceiro. Ele estava saindo com o botijão, o proprietário, que estava atento, deu vários tiros e ele teve que soltar o botijão e sair correndo. Graças a Deus, o proprietário não quis matá-lo, só assustá-lo. E aí ele ficou vigilante. Mas no primeiro momento e no segundo momento, o ladrão veio e ele não sabia. E ficou vigilante a partir do terceiro momento. No terceiro momento ele estava pronto, estava vigilante. A pandemia, por exemplo, ela é um alerta. É um ensaio para o final, para os fins dos tempos. Muitos já estão vivendo uma tribulação, um sofrimento. Muitos crentes, inclusive, igreja perseguida na China e em outros países, Iêmen, Coreia do Norte, já estão sofrendo, já estão passando por uma tribulação. Não é a grande tribulação do final dos tempos, mas uma grande tribulação. E por isso precisamos estar atentos. O texto bíblico fala que Jesus virá como ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão virá. Não é verdade? Também o verso 46 em diante, do capítulo 24 de Mateus, são os sermões escatológicos de Jesus. Escatologia é a ciência do final dos tempos, as coisas dos últimos dias, escatologia. Verso 46 do capítulo 24, são 2 capítulos, 24 e 25 são sermões escatológicos. Capítulo 24, verso 46 diz: feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Ou seja, alerta. E encontrar, alerta. Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a ele seus bens, todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas,
onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Então, a vigilância, a recomendação do Senhor, o alerta do Senhor, é pela vigilância. Também temos o capítulo 21 de Mateus, Jesus falando nos últimos dias, sobre os últimos dias. Capítulo 21, verso 33 de Mateus 33, diz assim a palavra de Deus: e mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos, os seus lucros. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos em maior número do que da primeira vez. Mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Meus irmãos, essa parábola nos ensina lições preciosas. Jesus está falando para os fariseus, para os saduceus, para os escribas da sua época, e ele está falando para os judeus, e a vinha é Israel, a vinha é a casa de Deus, é Jerusalém, e os vinicultores ou os trabalhadores na vinha são o povo, ou é o povo de Israel, e todo aquele que recebeu a missão de cuidar das coisas de Deus. É um mordomo das coisas de Deus. Então, o Senhor está dizendo que Israel, o servo mau nessa parábola é Israel, matou os seus emissários, os seus embaixadores, aqueles que vieram buscar o resultado do plantio que Deus fez em Israel. O plantio é toda a ação de Deus. Deus plantou e espera colher um dia os frutos dos talentos que Ele nos deu, dos dons que Ele nos deu, do conhecimento que Ele nos deu, das profecias. Deus plantou em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias, o bem, a salvação, a vida eterna, a mensagem do Evangelho, mandou seu Filho. Então essa é a plantação de Deus. Cabe a nós, mordomos, cooperadores de Deus, trabalhar para dar fruto. E aí Deus mandou os profetas, Deus mandou os juízes, Deus mandou os reis, Deus mandou muitas pessoas. Laços de amor eterno, laços humanos de amor eterno. Deus mandou para buscar o fruto, os dividendos, o resultado do seu plantio. E o que Israel fez? Matou os profetas. Jesus, no lamento que fez sobre Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas
os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos, e não quisesse. Noutra ocasião, Jesus chorou sobre Jerusalém, porque disse que Jerusalém não estava reconhecendo ele. Ele estava ali e Jerusalém não estava reconhecendo ele. Então esse é o lamento de Jesus, porque ele sabe que não reconhecê-lo como Senhor e Salvador é morte, é tragédia, é inferno, é eternidade sem Deus. Essa é a condenação a que os homens se expõem quando rejeitam a Deus. Então, os trabalhadores matavam os emissários, os profetas de Deus, os mensageiros de Deus, os anjos de Deus que vieram pregar, colher o que Deus plantou, eles mataram. Por fim, eles mataram também o filho. O dono da vinha mandou o filho. Eles pegaram o filho e disseram: vamos matá-lo porque a gente vai ficar com a herança dele. Esse é o herdeiro. E aí levaram para fora da vinha, e essa é também uma profecia, porque Jesus será morto fora dos muros de Jerusalém, no Monte Caveira, no Monte Calvário. Então eles mataram o Filho de Deus. Mataram o Filho de Deus. Rejeitar o Filho de Deus é matar o Filho de Deus. Então, abra o seu coração e passe a amar o Filho de Deus. Peça ao Filho de Deus para entrar em seu coração. Senão você não estará preparado. Caso você não faça isso, não estará preparado para a volta do Senhor. Estará vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Certo? Então eu tenho algumas lições da parábola dos trabalhadores maus, dos vinhateiros infiéis, maus. Eu tenho algumas lições dessa parábola, que são erros da administração do alheio. Erros da administração do alheio. Você já tomou conta de algo, de alguém? Você viu que agora há pouco, em nossa cidade, em nossas cidades aqui vizinhas, em Recife, me parece, uma doméstica levava seu filho, ou levou seu filho, para passar o dia com ela enquanto ela fazia uma faxina na casa da sua patroa. No momento de sair para passear com o cachorro, a doméstica saiu para levar o cachorro e a criança, o pequenino Miguel, de 5 anos, ficou com a patroa. Só que a patroa não tomou conta do Miguel como devia. E agora está sendo penalizada porque o Miguel subiu, entrou no elevador, subiu ou desceu para o 9º andar, e dali do 9º andar, do parapeito do prédio, do edifício, de um dos apartamentos, não sei, ele pulou, ou ele caiu. Era uma criança de 5 anos, caiu 35 metros de altura. E faleceu, obviamente. Está aí um rolo, está aí uma situação que agora a patroa vai ter que pagar por isso. Vai ter que pagar por isso. Homicídio culposo, e quando não há intenção de matar. Mas ela estava cuidando dele. Ela estava cuidando. A mãe do menino cuidou do cachorro, ela não soube cuidar da criança. Então ela vai pagar por isso. Não sabemos o fim dessa história, ainda está em juízo. Não sabemos o fim dessa história. Mas no caso de nós, de nossa vida, da sua vida, no nosso caso, nós somos administradores do corpo que Deus nos deu, da casa que Deus nos deu, da igreja que Deus nos deu. E se você não cuidar, se você viver como se Jesus não fosse voltar, aí você vai ser penalizado, sim. Ah, mas eu não tenho nada a ver com Deus, eu não quero saber de igreja. Mas você vai ser penalizado, sim. Deus é o Criador, Deus é o dono. Deus é o dono. Apesar desse mundo jazer no maligno, o mundo jaz no maligno,
mas Deus é o dono, Deus é o proprietário, Ele é o criador. Então você precisa dar conta a Deus, da sua mordomia, daquilo que Deus lhe deu, da sua família, da sua vida. Então os erros de uma administração infiel, da administração do alheio. Enquanto você administra o que não é seu, sua vida não é sua, é de Deus, deve ser devolvida a Deus. Caso contrário, você vai pagar pelo erro. Primeiro erro é o erro de apoderar-se da propriedade alheia. Você já viu falar no MST, na invasão dos sem terras, a uma fazenda produtiva? Eles invadem a fazenda, produtiva ou não, e eles querem aquela propriedade para ele. Se a fazenda estiver improdutiva, o INCRA, o governo, vai dar a eles a posse da fazenda. Eles vão fazer pequenos ou minifúndios, vai fazer pequenas fazendinhas ou sítios e vão viver. E Deus abençoe eles. Mas se a fazenda for produtiva, apoderar-se daquilo que é produtivo, daquilo que rende para outras famílias, é crime. O que aconteceu na parábola que nós lemos, que Jesus contou, é que os trabalhadores que ele contratou para a sua vinha que ele plantou, se apoderaram do alheio. E eles vão pagar caro por isso. Então, atente bem, sua vida é do Senhor, sua igreja é do Senhor. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, é dele. A sua vida é do Senhor. Então, fique esperto. Segundo erro, o erro de não respeitar os prazos de entrega do resultado. O tempo está passando, você está envelhecendo, você está ficando enrugado, sei lá, enrugada, sei lá. Bota uma maquiagem, pinta o cabelo, fica bonitinho, bonitinha. Mas o tempo está passando, passa para qualquer um, passa para todos nós. E você está entregando ao Senhor aquilo que é dele? Seus dízimos, suas ofertas, seus talentos. Você está direcionando a Deus? Você está adorando a Deus como devia? Ou você está murcho num canto reclamando, só sabe reclamar? Deus vai lhe cobrar. Deus vai lhe cobrar. A igreja é do Senhor, sua vida é do Senhor. Ou você vive como se Deus não mandasse, não fosse mandar Jesus voltar, ou Jesus não fosse voltar. É assim que você está vivendo? Fique esperto. O erro de não respeitar os prazos da entrega do resultado. Está ficando velho. Pode ser agora. Que seja agora o dia do seu despertamento, do seu avivamento, do seu retorno aos trabalhos de Deus. Tem uma brecha para você aí no reino de Deus, que você precisa preencher. Ah, mas ninguém deixa. Que conversa. Você que não quer. Você que faz corpo mole. Você que não é uma pessoa legítima, fiel. Terceiro, o erro de não considerar os emissários, os profetas, os pastores, os líderes, pessoas que lhe amam, seus pais. Você não considera. Deus está mandando pessoas, Deus está mandando a sua palavra, Abraão, Isaac, Jacó, José, e vai por aí, Moisés. Deus mandou muitas pessoas e você desconsiderou a todas. Quando Jesus voltar, ele virá com uma nuvem de testemunhas. Capítulo 11 de Hebreus, uma nuvem de testemunhas. Nós temos a nos rodear uma nuvem de testemunhas. São pessoas que Deus mandou para nos falar, para nos ensinar, para nos chamar, e você rejeita. Ah, quando Deus me falar, Deus tem falado todos os dias, através da criação e através da redenção, através de seu Filho Jesus, que morreu em seu lugar. Quarto erro, o erro de desprezar os avisos. Despreza não só os emissários, os mensageiros, mas despreza também os avisos. Vários avisos. A natureza avisa. A pandemia avisa. Grita. É uma trombeta de Deus. A pandemia. E você não despertou.
Você tem que viver com um coração apocalíptico, como se Jesus fosse voltar amanhã, hoje, agora. Você tem que estar pronto, você tem que estar em atividade, em oração, com a palavra de Deus, anunciando Jesus todo dia. Então, o erro de desconsiderar, desprezar os avisos. Você já viu a conta de luz? A conta de luz, ela manda avisos, até que vem e corta, não é assim? Por último, o erro de subestimar o dono. Você está pensando que Deus é brincadeira? Você está pensando que Deus é brincadeira? Então viva sabendo que o Filho de Deus voltará a qualquer momento. Viva na expectativa da parábola do filho pródigo, esperando o pródigo todo dia, e seja o pródigo que volte todo dia, volte hoje, volte agora, e espere também o Filho de Deus, que pode voltar todo dia. Então conserve-se na presença do Senhor, conserve o bezerro cevado. Conservar o bezerro cevado é conservar-se preparado para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você viva apocalipticamente, viva escatologicamente, como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. E essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Fique atento, porque ele virá como ladrão, sem avisar. E já foi avisado que ele voltará a qualquer momento. Então fique esperto, seja um crente melhor, faça um compromisso com Deus. Deus te abençoe. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa palavra que nos adverte, que nos exorta. Santifica-nos para ti mesmo, nós também faremos a nossa parte. Cuidaremos, Senhor, de tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa-nos, agrada-te de nós em Jesus Cristo, pois nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.